Shalom. O inferno é real ou é imaginário? Ou é só uma metáfora como muitos pregadores ensinam? O inferno existe ou não existe? Vem comigo que nós vamos ponderar essas questões agora. Nós vamos discorrer sobre isto, sobre o inferno. E eu quero te dizer que o inferno é tão real como você está me vendo aqui agora. O inferno é real, assim como o céu também é real. Eu sou o irmão Gutenberg e este é o programa Pedra Angular. Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, eu quero tomar uma escritura para fixar a nossa reflexão de hoje, já que nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, e aqui nós temos que adentrar neste tema, porque nós falamos anteriormente sobre a parábola do rico insensato. E aquele rico insensato nada mais era do que o jovem rico, aquele jovem que chegou para Jesus, como nós abordamos na lição passada, aquele jovem que chegou até Jesus e disse: o que hei de fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dará aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus fez o convite a ele para segui-lo e garantiu para ele que ele teria um tesouro no céu, que é o mais importante, é você ajuntar tesouros no céu. Mas ele recusou. Ao recusar, então nós temos agora a parábola do rico insensato. Aquele jovem se tornou mais rico, mais indiferente e sem misericórdia.
E ele se tornou mais rico e ele pensava que os seus bens faria com que preparasse a sua alma para viver muito tempo. Mas Deus falou, a voz de Deus veio, como diz a parábola, Deus veio e disse, louco, hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então, ele ajuntou tesouros na terra, viveu uma vida regalada, esplêndida, aqui na terra, mas não preparou a sua alma para se encontrar com o Criador. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo. Aos homens está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois o juízo. E a gente vai ver, depois da sua morte, o que é que acontece com este jovem. Aonde ele vai parar na terceira fase da sua vida. A primeira fase, ele recusa seguir a Cristo. A segunda fase, ele cresce mais e mais, fica mais rico e vive uma vida esplêndida aqui na terra. Uma vida regalada, que a própria Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia uma vida regalada. Mas no terceiro estágio, ele está agora no inferno agonizando. E no inferno não existe misericórdia. Vamos tomar as escrituras para fixar a nossa base. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Fala conosco através da tua palavra. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, nós temos a leitura da palavra e que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Esta é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então veja só. Existem muitos pregadores que pregam dizendo que o inferno não existe. Mas o inferno é real. E eu te digo uma coisa, que o inferno é tão real que os próprios demônios tinham medo de ir para lá. Quando Jesus estava expulsando os demônios do Gadareno, você vai ver que aquele Gadareno tinha em torno de quase 2.000 demônios. E quando Jesus chegou, aqueles demônios que estavam no Gadareno falaram através daquele homem e rogaram, dizendo, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Observam. Tem pessoas pregando que o inferno não existe, que é só uma metáfora, que é uma figura de linguagem, mas isto não é verdade. Isto é um engano do diabo, porque os próprios demônios têm medo de ir para lá. Eles rogaram a Jesus que não os mandasse para o abismo, não os mandasse para o inferno. Eles têm medo de ir para lá, porque eles sabem que aquilo é um lugar de tormento. E tem pessoas aí pregando que o inferno não existe, quando os próprios demônios têm medo de ir para lá. Observe. Se você andar com a Bíblia e você não tiver a revelação da palavra, é a mesma coisa de um livro qualquer. Você está andando com um livro qualquer na mão, mas quando você tem a revelação, aí sim, aí você está com a palavra de Deus, com a revelação divina. E a própria Escritura diz que não foi carne e sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
pedra nas Escrituras quer dizer revelação. A Igreja de Cristo está edificada sobre a revelação. Se você não tem a revelação da palavra, é a mesma coisa de você ter o arco e não ter as flechas. Aquele arco não serve de nada. Muito bem, vamos lá. Observe. O inferno é real e só há dois lugares, céu e inferno. Não existe tal coisa como purgatório. Isso é uma doutrina falsa, uma doutrina enganosa criada pela Igreja Católica. É um engano. Se você recusa o céu, o que resta para você é o inferno. Este jovem, o jovem rico, recusou seguir Jesus, depois se tornou mais rico, depois foi parar aonde? No inferno. Mas vamos lá. Observe. Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Púrpura era vestes caríssimas, vestes de reis. Se vestia de púrpura e linho finíssimo. Era um homem bem requintado, bem conhecido na sociedade. Vivia uma vida regalada e esplêndida. Olha, preste atenção. Aqui ele tinha um prestígio grandioso. Aqui ele conseguia viver uma vida regalada e esplêndida. No entanto, diante de Deus ele era um perdido. Ele era um perdido. Hoje nós estamos num mundo que as pessoas vivem por aquilo que eles têm, não por aquilo que eles são. Ou seja, o que você tem é o valor que você é. Mas diante de Deus isto não é verdade. Você tem que viver por aquilo que você é. Quem vive pelo que tem se torna tedioso e depressivo. Pode prestar atenção que as pessoas que põem o foco naquilo que eles têm, eles vivem em depressão e eles são tediosos. Porque é o seguinte, quanto se mais tem, mais quer. E não se tem paz e nem sossego, porque quanto mais você tem, mais você deseja. Então veja, as pessoas têm isso, têm aquilo, então elas são mais bem vistas na sociedade. Aí chegou um cidadão para mim e disse, a sociedade exige que a gente seja assim, mas eu não vivo pela sociedade, que se eu viver pela sociedade eu vou parar no inferno. Eu tenho que viver por aquilo que Deus pensa de mim. Eu quero viver conforme as Escrituras Sagradas, aquilo que a Bíblia ensina. Eu quero ter prestígio diante de Deus, não diante desta sociedade falida e caída. Então vamos. Vestir-se de púrpura, vestes de reis. Você sabe que a púrpura, depois nós vamos falar sobre isso claramente, como a púrpura era extraída. E se extraía de um molusco, e aquilo, para fazer aquelas vestes, havia um processo caro, e aquilo era vestes de reis. E linho finíssimo também era outra veste também caríssima, preciosa. Até porque o linho finíssimo na Bíblia simboliza os atos de justiça dos santos. Então você observa comigo. Tinha uma vida de prestígio, uma vida regalada. Mas lá no inferno, quando ele estava lá atormentado, ele clamou por misericórdia. Observe que no inferno não existe mais misericórdia. Mas lá no inferno ele estava clamando por uma gota de água. Mas aqui ele tinha tudo. Ele tinha uma vida regalada e vivia esplendidamente. As pessoas correm atrás disso, de dinheiro, como se dinheiro trouxesse felicidade para as pessoas. Não traz. Não traz. Então vamos lá. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para a gente compreender isso claramente. Lázaro não foi salvo porque ele era um mendigo ou porque ele tinha chagas, feridas. Não, ele não foi salvo por causa disto, porque ele era um mendigo
se tornou salvo por ser mendigo. Tem muitos mendigos que vão parar no inferno. Tem muitos pobres arrogantes, cheios de querer ser alguma coisa, que vão parar no inferno. Ele não era salvo por ser pobre, não. Você não é salvo por ser pobre. Você é salvo por aceitar a Cristo, ter uma experiência do novo nascimento com Cristo. Isto te dá a salvação. O profeta William Branham ensinou, e a Bíblia ensina, o céu é pela graça. É só através de Cristo. Então muitas pessoas podem pensar que por ser pobre vão herdar o reino de Deus, mas isto não é verdade. Jesus disse, dificilmente um rico avarento entrará no reino de Deus. Um rico avarento não entra no reino de Deus. Não, porque ele põe amor nas riquezas. Ele faz do dinheiro o seu dono, não o seu servo. Então, ele tinha muito prestígio diante da sociedade. Aquele rico se vestia de púrpura e vivia uma vida regalada esplendidamente. Veja, era um prestígio grande diante da sociedade. Veja que quando aquele rico morreu, aquele jovem rico morreu, ali se reuniu no seu velório prefeitos, governadores, autoridades. O padre estava lá, talvez o pastor estava lá, fazendo uma analogia aqui para você entender. Talvez o padre estava lá ou o pastor estava lá. E quem sabe o padre na missa dizia assim, oh, homem bom, era um homem tão bom, nosso irmão, era um homem bom. E ali estavam os prefeitos, as autoridades, fazendo homenagens àquele homem, naquele momento ali, só aquele cadáver. Mas do outro lado estava o juízo acontecendo com ele. Porque depois da morte segue-se o juízo. Mas do outro lado ele estava agonizando. Do outro lado ele estava sofrendo, estava agora no inferno. Porque ele recebeu os seus bens, recebeu o que tinha aqui na terra. Mas qual foi o investimento que ele fez? Ele fez o investimento errado. Todo investimento nosso aqui na terra deve ser para salvar a nossa alma. Esse é o maior investimento que você pode realizar aqui nesta terra. Então, enquanto o padre estava ali celebrando a missa e dizendo, oh, homem bom, era um homem bom, nosso irmão, e ali vão celebrar a missa de corpo presente, fazendo aqui uma analogia para você entender que é desta forma. Enquanto talvez o pastor da Batista, da Assembleia ou da Congregacional estava ali, ele estava agonizando no inferno. Observe, observe o último estado da pessoa. O que vale não é o começo, não é o meio, mas o fim. O seu último estado. Qual é o seu último estado? E qual é o seu último estágio? Aonde você estará no último estágio de sua vida? Quando a morte chegar, onde a sua alma vai parar? Quinta dimensão ou sexta dimensão? Sexta dimensão é o lugar dos salvos. Quinta dimensão é o inferno, é o lugar dos perdidos. Não vai nessa conversinha não, balela de purgatório não, que não existe purgatório. O purgatório é aqui na terra. É aqui onde você purga seus pecados através do arrependimento. Mas veja, o velório acontecendo, as homenagens estavam ali, postas diante daquele homem rico que viveu uma vida regalada, uma influência na sociedade. Um homem que era influente na sociedade por ter riquezas. Mas enquanto as homenagens estavam acontecendo, do outro lado ele estava agonizando. E se ele tivesse chance de voltar, ele
Se ele tivesse chance de voltar para refazer, para desfazer tudo o que fez de errado, ele voltaria, mas não há mais chance. Eu quero terminar essa primeira parte aqui, concluir que nós vamos explicar tudo sobre o inferno, o estado intermediário. Nós vamos explicar tudo claramente. Eu só quero te dizer uma coisa: se você morrer como batista, você vai para o inferno. Se você morrer como assembleiano, você vai para o inferno. O que resta para você é o inferno. Se você morrer como adventista, o que resta para você é o inferno. Se você morrer como congregacional, o que resta para você é o inferno. Não dá para eu citar todas as denominações, porque são mais de 30 mil denominações. Agora eu te digo, se você morrer como católico, o que resta para você é o inferno. Veja, se você morrer como algum religioso destas denominações, seja católico, batista, congregacional, assembleiano, se você morrer como um religioso de uma dessas denominações, destas religiões, o que resta para você é o inferno. Agora, se você morrer como um cristão, o que resta para você é o paraíso. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então faça tudo novo na sua vida. Entre em Cristo. Não entre na Batista, na Assembleia, na Congregacional, na Adventista. São mais de 30 mil. Todos esses ramos são ramos católicos. São igrejas católicas disfarçadas. Se você morrer como crentes destas igrejas, o que resta para você é o inferno. Agora, eu faço o convite. Dá uma chance para a tua vida. Entra em Cristo. Entra na palavra para você ser uma nova criatura. Tenha a experiência do novo nascimento e você verá que seu último estágio é no paraíso. Shalom, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quartas às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo, em Pedra Branca, Paraíba, Brasil. Deus te abençoe e te ajude. Fique na paz. Shalom. Acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.